Fala meninos, tudo bem com vocês? Agora a gente vai começar a nossa terceira aula de funções orgânicas e essa é a última aula teórica, né? Aqui eu termino de explicar, se eu não me engano está faltando 4 ou 3 funções. Termino de explicar as funções orgânicas, a gente vai para mais uma aula de exercícios. Antes da gente começar, ativa aqui as notificações, tá? Inscreve no canal. Sempre que eu postar algum material novo, o YouTube vai entender que você é interessado nesse material, vai te notificar para você assistir essas aulas. Essas aulas são importantes e vai te ajudar bastante, tanto no seu curso pré-vestibular, como no seu ensino médio, principalmente nas turmas de terceira série, que é onde normalmente se vê química orgânica. Mas dependendo da escola, também pode começar na segunda série, beleza? Então vamos começar aqui, ó, começando com as últimas funções orgânicas da nossa sequência. A gente não vê todas as funções, mas vê as principais. Vamos falar aqui da função amina. Olha o nome, amina. O que são aminas? São compostos orgânicos nitrogenados. Então agora a gente dá enfoque aos compostos de nitrogênio, né? Os compostos nitrogenados. E são derivados da substituição de hidrogênios da amônia, lembra que a amônia é NH3, por grupos alquilas, Ou, se eu quiser colocar aqui, ó, por grupos orgânicos, tanto faz, orgânicos, tanto faz um ou outro. Por exemplo, aqui eu tenho a amônia NH3. Se você troca um ou 2 ou 3 desses hidrogênios por grupos orgânicos, você tem compostos que pertencem à função amina. Aqui, ó, eu tenho uma amina primária, porque só tem um grupo orgânico ligado ao nitrogênio. Qualquer cadeia carbônica que se encaixe aqui onde está R1, eu tenho uma amina primária. Aqui, ó, como eu tenho 2 grupos orgânicos ligados ao nitrogênio, eu tenho uma amina secundária. E se você tiver 3 grupos orgânicos, ó, R1, R2 e R3, ligados ao nitrogênio, você vai ter, nesse caso, uma amina terciária. Então, existem classificações para aminas. Vou colocar aqui no quadro algumas aminas para a gente trabalhar com as nomenclaturas dessas aminas. Ó, deixa eu colocar a nomenclatura de azul. Como é que se dá nome para uma amina? Você vai dar nome para esses grupos R1, R1R2, R1R2, R3 e depois no final você coloca a palavra amina. Por exemplo, ó, aqui, concorda comigo que eu tenho o grupo metil ligado ao nitrogênio? Ora, então o nome do composto vai ser metilamina. Se você quiser tirar o tracinho e emendar tudo, fica metilamina. Não tem problema, é correto fazer assim. Já do lado de cá, ó, eu tenho 2 grupos metil ligados ao nitrogênio. Como são 2 grupos metil, essa é a dimetilamina. É a amina formada por 2 grupos metil. E nesse caso aqui, ó, eu tenho 3 grupos metil ligados ao nitrogênio. Por isso esse composto é a trimetilamina. Ok? Então basta você dar nome para os grupos, depois a palavra amina. Lembrando que na classificação, a metilamina é uma amina primária, a dimetilamina é uma amina secundária e a trimetilamina é uma amina terciária. Tudo bem? Continuando aqui na nomenclatura, ó, nesse caso, nós temos aqui o grupo fenil ligado ao nitrogênio. Por isso esse composto vai se chamar fenilamina. Lembra que eu falei para você que sempre que aparecer uma nomenclatura usual é bom falar dela? A fenilamina é conhecida pelo nome de anilina. Famosa anilina, né? Anilina é, na verdade, a nomenclatura usual do composto chamado fenilamina. Nesse caso aqui, ó, aqui eu tenho um grupo N-propil e aqui eu tenho um grupo etil. Portanto, em ordem alfabética, eu vou começar pelo etil. Etil, N-propil. Aí depois vem a palavra que caracteriza a função
amina, etil N-propilamina. E nesse último caso aqui, ó, um grupo metil e aqui um grupo etil, né? Na ordem alfabética, eu vou começar pelo etil. Etil, são dois grupos metil, dimetil. Aí vem a cadeia principal não, a palavra que caracteriza a função, que é amina, tá? Vou colocar aqui uma observação em relação às aminas. Essa observação é uma observação importante quando se fala de propriedades dos compostos orgânicos. As aminas apresentam caráter básico. Por que elas apresentam caráter básico? Ó, a estrutura de uma amina basicamente é isso daqui, né? Você tem o nitrogênio ligado a grupos. Pode ser uma amina primária, uma amina secundária, uma amina terciária. E o nitrogênio apresenta aqui um par de elétrons livres, um parzinho de elétrons livres. É exatamente por causa desse par de elétrons livres aqui que a amina tem caráter básico. Através desse par de elétrons, a amina é capaz de buscar um próton H+, e quando uma espécie química é capaz de capturar, de buscar, de prender um próton H+, ela tem caráter básico de acordo com a teoria protônica de Bronsted-Lowry. Eu posso falar que a amina, normalmente, né, ela se encaixa bem na característica básica da teoria protônica de Bronsted-Lowry, porque é capturadora de H+, e também na teoria de Lewis, porque ela é doadora de par de elétrons. De acordo com a teoria protônica de Bronsted-Lowry, se você não lembra disso, procura aqui no canal a aula sobre teorias modernas ácido-base. Eu falo bem das três teorias. Teoria de Arrhenius, teoria protônica de Bronsted-Lowry, teoria de Lewis. De acordo com Bronsted-Lowry, as aminas são bases porque capturam prótons H+. De acordo com Lewis, as aminas são básicas porque são doadoras de pares de elétrons. Essa é a característica básica de cada uma das teorias, beleza? Bom, continuando aqui, ó, vamos falar da nossa próxima função orgânica. Nossa próxima função orgânica vai ser a função amida. As amidas também são compostos nitrogenados, ó. Só que agora o nitrogênio está ligado diretamente ao grupo carbonila, ó, carbonila. Veja, você lembra que esse grupo C-O aqui é chamado grupo carbonila? Quando o nitrogênio está ligado diretamente ao grupo carbonila, todo esse grupo funcional grandão aqui, ó, é chamado de grupo amida e caracteriza a função amida, ok? Aqui eu tenho, ó, dois exemplos de amidas para a gente dar nome. Aqui você vai dar nome seguindo a nomenclatura normal, prefixo, infixo, sufixo. Coloque o sufixo amida no final do nome. Então, 2 carbonos prefixo et, só ligações simples an. Amida vai terminar em amida mesmo. Você pode colocar etanamida ou etanoamida. Eu vou colocar aqui, ó, etanamida. É amida de 2 carbonos. Nesse caso aqui, ó, eu tenho cadeia principal. Sempre o carbono da carbonila... Opa, apertei um negócio errado aqui, ó. Sempre o carbono da carbonila vai ser o seu carbono 1. E aí você numera a cadeia carbônica. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Veja, nós precisamos localizar e dar nome para as ramificações. Eu tenho aqui um metil no carbono 3 e tenho esse metil que não está na cadeia principal, ele está no nitrogênio. Como eu vou localizar um metil que está localizado no nitrogênio? Você vai fazer o seguinte, ó. 3,N de metil. Veja, 3 indica que esse metil está no carbono 3. N maiúsculo, sempre maiúsculo, tá? N maiúsculo indica que o metil está localizado no elemento químico nitrogênio da função amida, né? Então, 3N de metil, 5 carbonos pente, só ligações simples an, amida termina em amida mesmo. Por isso, 3,N de metil, pentanamida é o nome desse composto. Você tem, quando eu tenho um grupo orgânico só aqui, ó, R1, essa amida é chamada de amida monossubstituída. E quando você tem dois, R1 e R2, ela é chamada de amida dissubstituída. Isso é uma classificação para as amidas, beleza? Continuando aqui, ó, mais uma amida para a gente dar nome, ó, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Veja,
Aqui eu tenho um etil no carbono 3, outro etil no nitrogênio e outro etil no nitrogênio. Então são 3 grupos etil. Então no carbono 3, no nitrogênio e no nitrogênio eu tenho 3 grupos etil. Agora vem a cadeia principal. 5 carbonos pente, só ligações simples AN, amida termina em amida. Pentanamida ou pentanoamida também pode ser feito assim, beleza? Aqui, ó. Continuando nosso estudo aqui de funções orgânicas, agora a gente fala dos nitrocompostos. Os nitrocompostos apresentam o grupo nitro na sua constituição. E são derivados, esse grupo nitro é derivado do ácido nítrico. Ó. Esse aqui, ó, é o grupo nitro. Tá? Ele é derivado do ácido nítrico, deixa eu explicar para você o porquê. A estrutura do ácido nítrico é assim, ó, deixa eu colocar ela de azul aqui. Ó, o ácido nítrico é assim, H-O-N, dupla O, dativa O. Não são duas duplas não, é uma dupla e uma dativa. Tá? Quando esse composto, que é o ácido nítrico, reage com alguma molécula orgânica, normalmente essa hidroxila aqui do ácido nítrico sai da reação e o grupo nitro, que é esse grupo aqui, ó, esse grupo é chamado de grupo nitro. O grupo nitro é que entra no composto orgânico, ok? Então, normalmente essa é uma reação de substituição, tá? Existem vários tipos de substituições, onde um grupo qualquer, normalmente hidrogênio, é trocado por um grupo nitro. E aí forma-se um nitrocomposto. Nesse caso, para você dar nome para o composto, localize aqui a cadeia carbônica principal. Está aqui a cadeia carbônica principal. Numerando a cadeia carbônica principal, esse grupo NO2 vai ser chamado de grupo nitro mesmo. Nitro. Então eu tenho aqui, carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 4 tem aqui um grupo etil, concorda comigo? Então o nome do composto vai ser metil vem primeiro, MN, metil vem primeiro. No carbono 4 tem um grupo metil. No carbono 3 tem um grupo nitro. Aí vem a cadeia principal, 6 carbonos X, só ligações simples AN, O de hidrocarboneto. 4 metil, 3 nitrohexano é o nome desse composto. No próximo aqui, localize a cadeia carbônica principal. Está aqui a cadeia carbônica principal. Estou localizando ela. Vamos numerar essa cadeia principal. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho no carbono 3 um grupo metil. Então, no 3 tem um grupo metil. Depois, nos carbonos 2 e 4, tem 2 grupos nitro, 2,4 de nitro. Aí vem a cadeia principal, 6 carbonos X, só ligações simples AN, O de hidrocarboneto. 3 metil, 2,4 de nitrohexano é o nome completo desse composto. Os nitrocompostos são geralmente compostos muito reativos. E aí o que acontece? Pelo fato de eles serem muito reativos, eles podem, veja o que eu estou falando, podem transformar o composto orgânico em um tipo de explosivo. Existem vários explosivos que são nitrocompostos. Você já ouviu falar de nitroglicerina, é um nitrocomposto explosivo. Já ouviu falar de TNT, dinamite. TNT é a abreviação de trinitrotolueno. Trinitro é um nitrocomposto também, beleza? Aqui, continuando nas nossas funções orgânicas, vamos falar agora dos compostos organometálicos. O nome diz, organometálicos apresentam algum tipo de metal ligado a uma estrutura orgânica. Existem infinitos tipos de organometálicos. A gente vai estudar ou nos interessa um tipozinho de composto organometálico que é chamado composto de Grignard. Eu já conversei com um professor de espanhol, isso aqui era espanhol, né? Já conversei com um professor de espanhol e ele falou que o jeito certo de pronunciar é Grignard. Então, compostos de Grignard. Vamos falar igual ele falou pra gente falar, né? Então, beleza. Aqui, um composto de Grignard, né? Ou Grignard, é desse jeito aqui, RMGX. Onde esse R
é, de alguma forma, uma cadeia orgânica, e esse X é um halogênio, ou seja, alguém da família 7A. Flúor, cloro, bromo ou iodo. Então eu costumo dizer o seguinte, que nos compostos de Grignard, né, o magnésio faz um elo entre uma cadeia orgânica e um halogênio, um átomo de um halogênio. Nesse caso aqui, ó, o magnésio está ligando, né, está fazendo a ponte entre o metil e o cloro. Como o magnésio está fazendo a ponte entre o metil e o cloro, a gente chama esse composto de cloreto. Então, primeiro vem o nome do halogênio, de metil magnésio. Cloreto de metil magnésio. Já aqui, ó, o magnésio faz a ligação entre o etil e o iodo. Como ele está fazendo a ligação entre o metil e o iodo, vai ficar iodeto de etil magnésio. Iodeto de etil magnésio. E aqui, ó, o magnésio faz a ligação entre o N-propil, ó, aqui você tem o grupo N-propil, e o flúor, né? Por isso fica fluoreto de N-propil magnésio. Beleza? Assim são os compostos de Grignard que estão dentro de um subconjunto de um conjunto maior chamado de compostos organometálicos. Só para você ter uma ideia, até a década de 80, mais ou menos por ali, utilizava-se como aditivo para gasolina esse composto aqui, ó. Quer ver? Deixa eu colocar a fórmula dele aqui, ó. H3C, CH2. Que grupo é esse? Esse é um grupo etil. Outro aqui, ó. H3C, CH2. Outro etil. Aqui outro etil, ó. CH2, CH3. E outro etil aqui, ó. CH2, CH3. Então esse composto que eu estou montando tem quatro grupos etil ligado ao chumbo, né? Esse composto era chamado de chumbo tetraetila. O chumbo tetraetila era utilizado como aditivo na gasolina, aditivo antidetonante. Para que ele serve? Ele servia para impedir que a gasolina, na alta temperatura do motor, entrasse em detonação antes da câmara de combustão do motor. Isso aumenta a eficiência da gasolina e faz com que o carro aproveite melhor a energia liberada na explosão, na combustão da gasolina. Hoje não se utiliza mais o chumbo tetraetila pelo seguinte motivo. Quando esse composto era adicionado à gasolina, ele queimava junto com a gasolina, lógico. E quando ele queima, ele formava óxidos de chumbo que iam para a atmosfera, e o chumbo é metal pesado. O metal pesado é tóxico. Ele entra na cadeia alimentar e é biocumulativo. Então, causa um problema sério. Por isso, não se utiliza mais chumbo tetraetila como aditivo antidetonante da gasolina. Hoje, utiliza-se um composto chamado MTBE, que é a abreviação de metiltetrbutil-éter. Tá bom? Bom, continuando aqui, vamos falar um pouquinho dos compostos polifuncionais. O nome já conta, polifuncional, ou seja, são compostos que apresentam mais de uma função, várias funções. É muito comum, você vai ver vários exercícios de todos os vestibulares do Brasil, todos os processos seletivos do Brasil, que colocam compostos polifuncionais, principalmente para você reconhecer função. Aqui eu coloquei a sequência de preferência na hora de você dar nome para o composto. Se o composto tiver vários desses grupos funcionais, primeiro você vai dar preferência para o ácido carboxílico, então ele vai ser considerado um ácido com outros grupos funcionais como ramificações. Segundo para as amidas, terceiro para os aldeídos, ou seja, os grupos carbonílicos terminais, lembra? Que ficam na ponta da cadeia. Quarto para a cetona, que é um grupo carbonílico que fica no meio do composto. Quinto para os álcoois. Sexto para as aminas. Sétimo para os éteres. E por último, os aletos. Como assim, Ronald? Por exemplo, olha esse composto orgânico. Nós temos aqui o grupo NH2, que caracteriza a função amina. Ok? E temos aqui também, ó, vou colocar de outra cor, o grupo carboxila,
que identifica a função ácido carboxílico. Para você dar nome para esse composto, você vai considerar o ácido como função principal. Então, o grupo amina eu vou chamar de amino e localizo ele como se fosse uma ramificação. Aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Esse composto é o ácido. No carbono 2 tem o grupo amino, 2, amino. Aí vem a cadeia principal, 7 carbonos, prefixo -ect, só ligações simples -an, ácido termina em -oico. Esse é o ácido 2-aminoheptanoico. Informação importante, por isso que eu coloquei esse composto. O ácido 2-aminoheptanoico é um aminoácido. Se você já estudou isso lá na biologia, você sabe que um aminoácido tem um grupo amino e um grupo carboxila, ambos ligados do mesmo carbono. Esse carbono aqui é o carbono 2, que aqui na química orgânica a gente chama de carbono alfa, porque é o carbono vizinho à carbonila, certo? A carbonila do grupo carboxila. Vamos lá. Mais um composto aqui, ó, para a gente dar nome para esse composto. Ó. Eu tenho aqui um grupo carboxila, que identifica um ácido carboxílico, e aqui também. Então, esse composto já tem dois grupos funcionais carboxila. Vou colocar aqui, ó, identifica a função ácido carboxílico e aqui a função ácido carboxílico. Normalmente, essas questões pedem para você identificar as funções. E aqui, ó, eu tenho uma carbonila que identifica a função cetona. Uma observação importante, por isso que eu coloquei esse composto aí, ó. Tá vendo aqui? Opa, deixa eu pegar o marca-texto. Ó, tá vendo aqui que nós temos uma dupla na parte central do composto? Essa dupla, se aparecer para você nas alternativas de uma questão, falando que esse composto apresenta função alceno, existem vários vestibulares, várias bancas corretoras. Eu te dou o exemplo da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Eles consideram a dupla no meio da cadeia carbônica, se não for aromática, lógico, né, como função alceno. Como é que a gente vai dar nome para esse composto? Ó, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 4 eu tenho o grupo carbonila, que identifica a função cetona e que nós chamaremos de oxo, tá? Oxo, com X mesmo. Então, ó, no carbono 4, eu tenho o grupo oxo, que identifica a função cetona. Aí vem, são 6 carbonos prefixo X, só ligações, aliás, tem uma dupla, né? A dupla está no carbono 2. No carbono 2 tem a dupla em, e no 1 e no 6, só que os grupos carboxílicos são grupos terminais, então não vou colocar que está no 1 e no 6, porque eles sempre vão estar na ponta da cadeia. Então, no carbono 2 tem a dupla em, e aí vem os dois grupos carbonila, que eu vou chamar de carboxila, né? Dioico. Então, esse é o ácido 4-oxo, X2-enodioico. Eno, de dupla, dioico, de duas carboxilas. Tudo bem? Então, aqui, a gente encerrou o estudo das funções orgânicas. Veja, eu fiz o estudo das funções orgânicas em 3 aulas. É muito pouco para falar de todas as funções orgânicas, pelo menos as funções que a gente estudou. Por isso que eu falo para você, o que eu abordei nessas aulas é um resumo teórico das funções orgânicas. Se eu fosse aprofundar nas funções orgânicas, eu precisaria pelo menos de uma aula para cada função. Aí daria para a gente conversar e discutir sobre os tópicos principais, as principais características, explorar mais a nomenclatura, mas o nosso objetivo aqui é não demorar muito com esse assunto para seguir no curso e conseguir falar de mais assuntos da química orgânica. Então vou parar por aqui, encerro a parte de funções orgânicas. A próxima aula que eu gravo é a aula de resolução de exercícios, normalmente exercícios de reconhecimento de função orgânica. Meninos, muito obrigado, espero que tenham gostado. Não esquece de ativar o sininho, sempre que eu postar algum material para você, o YouTube vai te avisar que é para você acompanhar a evolução do curso de Química Orgânica. Espero muito ter ajudado você, abraço e aguardo você para a próxima aula. Tchau, tchau.